Bom, eu nasci em Brasília, cresci em Salvador, na Bahia, passei a juventude em Goiânia e fiz a faculdade de cinema em São Paulo, na USP. Ali na USP, no curso de cinema, eu tive a oportunidade de conhecer o pensamento do Paulo Emílio Salles Gomes, de estudar cinema brasileiro, a história do cinema mundial, de ter contato com o pensamento do Ismael Xavier, do Carlos Augusto Calil, e tive a oportunidade de tomar contato com a rica experiência do desenvolvimento do cinema brasileiro. Para mim, foi um momento mágico, porque significou reunir uma certa visão de Brasil que eu acumulei nas minhas andanças pelo país, com a história do nosso cinema e com os desafios de viver no Brasil. E, a partir disso, se colocaram questões para mim como o fazer cinema no nosso país. Como criar as condições para fazer cinema no Brasil. E como fazer com que o nosso cinema pudesse ter uma sintonia mais profunda com a história do nosso povo, com os destinos da nacionalidade, e como construir no Brasil uma poderosa indústria de cinema e de audiovisual que pudesse ter um profundo vínculo com a vivência da sociedade brasileira. Hoje eu atuo como produtor audiovisual, eu dirijo a área de cinema e televisão da Paranoide Filmes. Tive uma experiência como curta-metragista no início da minha trajetória no cinema, junto com amigos que encontrei na faculdade. Nós fizemos revista de cinema, jornal de cinema, debates, eventos. Para mim, há um evento muito importante que foi o Paulo Emílio ano 80. Ele foi, de alguma maneira, fundador de uma série de questões que depois vieram a se materializar na minha atividade. E tive uma experiência como assessor do ministro da Cultura, Gilberto Gil, da Secretaria do Audiovisual, com Orlando Senna, e estive por 12 anos na direção da Agência Nacional do Cinema, 10 anos desses como presidente da Ancine. Após a hecatombe que o governo Collor representou para o cinema brasileiro, a reconstrução do fazer cinema no Brasil teve início ali em 91, com a aprovação da Lei Rouanet, e em 1993, com a aprovação da Lei do Audiovisual, já no governo Itamar Franco. A aprovação da Lei do Audiovisual permitiu uma retomada da atividade do cinema no país, a atividade de produzir filmes brasileiros. Essa atividade permitiu que nossos diretores, nossos talentos voltassem a realizar filmes. Pouco a pouco foi se fortalecendo a atividade, isso no governo Itamar e depois durante o governo Fernando Henrique, até que novas crises ocorridas na economia do país, no próprio andamento dos ritmos das questões de governo no Brasil, provocaram uma nova reflexão que levaram a uma intensa mobilização do setor e resultou na criação da Agência Nacional do Cinema em 2001, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e ela vai ser implementada a partir de 2002. Junto com a criação da Ancine, se recuperou uma boa parte das conquistas que o cinema brasileiro teve ao longo da década de 80 e 70, questões como a Condecine, como existia um órgão lidando com as questões do cinema e do audiovisual no país, e foram elementos bastante importantes. Mas é a partir do governo Lula, com a aprovação da Lei 11.437, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual e o reforço da capacidade regulatória da Ancine, que nós vamos ter um deslanchar da atividade da Ancine como agência reguladora e, ao mesmo tempo, recuperar uma capacidade de investimento direto do Estado na atividade cinematográfica e audiovisual que só havia existido nos anos 70 e início dos anos 80. Isso porque, durante a lei do audiovisual, o que a gente já tinha era um mecanismo de marketing, de uso de incentivos fiscais por parte de empresas privadas e estatais, e, portanto, não havia uma capacidade real do Estado de enfrentar os nós do desenvolvimento setorial. Com a Lei 11.437, a criação do Fundo Setorial, a expansão das isenções dos FUNCINES, a criação do artigo 1º-A, do artigo 3º-A, nós construímos, uma caixa de ferramentas completa de financiamento do setor, tendo, entre elas, uma ferramenta muito importante, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, pela capacidade de conduzir os investimentos do Estado
nos pontos nevrálgicos desse desenvolvimento. Depois, nós passamos a ter, ainda no governo Lula, a luta para construir um novo marco regulatório para o setor de audiovisual, incluindo a televisão paga. Isso resultou na aprovação da Lei 12.485, em 2011, vai de 2007 a 2011. Essa lei permitiu a gente estabelecer um novo marco regulatório para a TV paga, resolver problemas profundos no desenvolvimento desse mercado, estabelecer pela primeira vez a regulação do mercado de televisão no Brasil, com clareza, com nitidez, empoderou a Ancine nessa direção e transformou o Fundo Setorial do Audiovisual no fundo com a capacidade de investimento na escala de Brasil. E, com isso, a Ancine pôde montar um vigoroso programa chamado Brasil de Todas as Telas, que passou a nacionalizar a atividade da produção audiovisual, criar condições para a expansão do parque exibidor e um conjunto de outras medidas de desenvolvimento setorial. Depois nós tivemos, ainda no governo Dilma, a Lei 12.599, que trouxe o programa Cinema Perto de Você, de expansão das salas de cinema, o reforço do programa Brasil de Todas as Telas, o reforço da capacidade regulatória da Ancine e o início do debate sobre uma regulação para o vídeo por demanda, que é um mercado que já em 2015 dava sinais de maturidade e exigia um salto, que só poderia vir com um novo marco regulatório. Isso permitiu que o setor audiovisual brasileiro entrasse num ciclo virtuoso e permitiu que grandes conquistas fossem alcançadas, em especial uma presença maciça do conteúdo brasileiro e do conteúdo brasileiro de produção independente em mais de 100 canais de televisão por assinatura no Brasil, uma expansão do parque exibidor que devolveu ao Brasil um parque exibidor de mais de 3.500 salas de cinema, número que havia sido alcançado no meio da década de 70, que havia sido destruído e que se recuperou no final de 2018, início de 2019. Portanto, essas foram as conquistas que nós tivemos no período chamado de pós-retomada. Nós pensamos que deveríamos ter todos os sotaques e todos os olhares do Brasil nas telas dos brasileiros, de que a produção audiovisual tinha que ser nacionalizada, tinha que acontecer nos 27 estados do Brasil, porque essa é a riqueza de ser brasileiro. É ter uma única língua, ter uma cultura em que nós nos reconhecemos do Oiapoque ao Chuí, mas, ao mesmo tempo, haver uma enorme diversidade nesta cultura, que é a condição de ser brasileiro. E, com isso, nós perseguimos a meta de que retomássemos e passássemos a ter produção nos 27 estados do Brasil. Essa meta foi possível com parcerias do Fundo Setorial do Audiovisual, com os governos de estado, com as prefeituras das capitais, através de programas que eram lançados pela própria Ancine, em parceria com as TVs públicas, mobilizando produção em todos os estados do Brasil. E isso foi feito sem que se perdesse a força, a pujança dos principais centros de produção do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e mesmo centros como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Distrito Federal, que sempre tiveram um lugar importante na produção audiovisual brasileira. É uma das coisas que a gente pode dizer que ajudam na construção dessa ideia de Brasil e de um Brasil que pertence a todos os brasileiros em todas as partes. A Agência Nacional do Cinema nasceu de uma intensa mobilização do campo cinematográfico e audiovisual, de um raro momento de politização, no bom sentido da palavra, do setor audiovisual. E ela levou a que o governo tomasse a iniciativa de editar uma medida provisória que criou a Agência Reguladora do Cinema e do Audiovisual. Essa agência foi criada do zero, nenhuma estrutura do Estado brasileiro foi incorporada a ela, não havia um corpo de servidores, não haviam rotinas pré-estabelecidas, não haviam servidores lotados nessa operação. Ela começou literalmente com uma lei que restabeleceu um conjunto de mecanismos que existiam no passado, 4 diretores nomeados e tudo por fazer. Sem sede, sem corpo de funcionários, de servidores, sem uma estrutura, sem orçamento. Foi assim que ela começa o ano de 2002, e ela atravessou o ano de 2002 construindo essa primeira base de operação. É a partir de 2003 que ela ganha um pouco mais de estrutura, e sua trajetória, o que é mais impressionante nela, é que ela conseguiu atingir a maturidade no decorrer de aproximadamente 10 anos.
E quando, na altura dos seus 15 anos, ela estava plena, madura, conduzindo uma política setorial nacionalizada, administrando investimentos da ordem de R$ 1 bilhão no setor todos os anos, regulando o mercado de TV paga, o mercado de salas de cinema, induzindo o aquecimento do mercado de salas de cinema e levando o parque exibidor brasileiro a se digitalizar completamente e voltar a patamares que haviam sido perdidos e que só existiram na década de 70, e alcançou uma posição de ter uma forte presença no mercado internacional, nos festivais, nos eventos internacionais, inclusive com uma posição de destaque entre os institutos de cinema no mundo. Me lembro de um momento em que o Centro Nacional de Cinematografia, o CNC da França, em visita ao Rio Content Market, o nosso mais importante evento de audiovisual que existia nessa época, saudava a política audiovisual brasileira como uma política que só encontrava paralelo na política francesa. E quem é do métier do cinema sabe que o Estado francês é aquele que tem uma política de cinema e de audiovisual mais robusta no mundo, uma política que já dura 60 anos, mais do que 60 anos, na verdade são 70 anos, independente das mudanças de governo, das mudanças de orientação dos governos franceses, porque se transformou em política de Estado. Eu diria que no Brasil nós construímos essa política de Estado no intervalo de 2002 a 2018. E essa construção ela foi possível porque houve vontade do Congresso Nacional, do governo brasileiro, do judiciário, da sociedade brasileira e uma intensa mobilização dos artistas, dos técnicos, dos profissionais do cinema. O que nós vivemos hoje é uma crise derivada da mesma crise que o Brasil atravessa. O Brasil entrou em crise no ano de 2016. Essa crise é uma crise de rumos do país, de rumos da nação. Uma parte da sociedade brasileira hesita na ideia de fazer do Brasil um lugar protagonista no mundo. E, junto com isso, desestrutura o campo da cultura, desestrutura o campo do audiovisual. Essa crise que se vê em diversos setores da vida brasileira também está presente no setor do cinema, no setor do audiovisual. E eu encaro as dificuldades que a Ancine tem vivido com o Tribunal de Contas da União, com uma parcela do Tribunal de Contas da União, porque não é com todo o tribunal, há muitos ministros e muitos técnicos do TCU que compreendem a relevância da atividade audiovisual, mas essa crise vivida com uma parcela do Tribunal de Contas da União, ela é parte dessa crise do Brasil consigo mesmo. Essa crise em que o Brasil mergulhou e que se coloca em dúvida o nosso desejo de ser uma nação com um lugar no mundo e se admite a hipótese do Brasil com um lugar subalterno. Eu não acredito nisso. Eu penso, como Darcy Ribeiro, que o Brasil pode ser uma espécie de Roma tropical, que o Brasil é um lugar de uma civilização nova. E o que isso tem a ver com o audiovisual? O audiovisual, a produção de cinema, de séries, é um lugar de criação, é um lugar de imaginação de mundos, de imaginação de possibilidades. E assim também eu encaro que, sem imaginar o Brasil, é difícil imaginar o audiovisual brasileiro. Portanto, eu atribuo que a crise que se vive com uma parcela do Tribunal de Contas da União e com o governo brasileiro atual, que desestruturou a Ancine, desestruturou as políticas públicas, que enfraquece a regulação e a atividade de fomento ao setor audiovisual, é algo que nós vamos superar na mesma medida em que nós brasileiros e sociedade brasileira superarmos a crise de destino que o país vive atualmente. E vejo já em movimento as forças que nos levarão a uma superação da crise atual. Eu acredito que o Brasil tem um lugar nessa arena do audiovisual internacional. Nós não somos apenas um grande centro consumidor. Nós somos um centro que tem todas as capacidades de ser um grande centro produtor de audiovisual. O streaming é uma das fronteiras de expansão do mercado audiovisual. No Brasil, o streaming já adquiriu uma certa maturidade. É um mercado plenamente desenvolvido, já com muitos assinantes, já tendo ocupado um lugar no interesse do brasileiro no seu dia a dia. As plataformas que atuam aqui no Brasil, Netflix, Amazon, Warner, Disney, Discovery, Globoplay e tantos outros, acreditam no Brasil como esse lugar. E também já perceberam que, particularmente aqui entre nós,
ter produções locais, produções brasileiras, com o talento dos brasileiros, com os profissionais, os artistas, os criadores envolvidos no processo de realizar essas obras, é indispensável para que essas plataformas ocupem um lugar de prestígio junto aos brasileiros. Não é por acaso que nós temos vivido grandes investimentos por parte de todas essas plataformas, de todas essas empresas de comunicação. Nos últimos 2 anos, em particular, esses investimentos se intensificaram e são investimentos que mobilizam a capacidade da produção independente. Eu acredito que o nosso destino é ser, além de um grande centro consumidor, um grande centro produtor e um grande centro programador de conteúdos audiovisuais brasileiros e de conteúdos audiovisuais brasileiros de produção independente. Não como um destino que está dado por si, mas como algo que a gente constrói e está construindo, no interesse dessas empresas pela nossa produção, no interesse do nosso povo pelo conteúdo produzido aqui, pelo conteúdo que expressa a nossa cultura, na força da economia brasileira e na capacidade dos brasileiros de superarem as crises que se colocam diante de nós. Então, vejo que num reencontro que o Brasil terá consigo mesmo, num reencontro que nós, brasileiros, teremos com o nosso destino, o audiovisual estará nele, com um lugar de destaque, a cultura brasileira estará nesse processo de encontro, num lugar de destaque, e nós iremos avançar tanto com a regulação do vídeo por demanda, quanto com a manutenção da regulação de todos os outros mercados, mas, sobretudo, numa pactuação com todos que atuam nesse mercado, em particular as grandes empresas de mídia, de que é preciso que esse seja um lugar bom para todos, e que ser bom para todos significa preservar também nas mãos de brasileiros, das produtoras brasileiras independentes, a capacidade de continuar investindo, criando, se desenvolvendo e retroalimentando esse mercado audiovisual e essa sintonia que os brasileiros têm com a produção brasileira independente.